Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Josué, eu agradeço o convite que foi formulado para participar desse evento e já, de pronto, parabenizo os organizadores pelo senso de oportunidade, né? E, sem dúvida alguma, este é um momento extremamente importante da nossa história, da história política do país, e que tanto estamos carecendo de transparência e também de cidadania, embora cidadania e transparência parece que sejam termos que se interligados, né? Não há uma sem a outra. Precisamos realmente construir um novo país em cima desses dois eixos. Responsabilidade realmente muito grande para mim falar depois da doutora Denise e também depois da Maria Lúcia, né? Realmente é uma dificuldade poder conseguir a atenção dos senhores para esse tema. Antes de iniciar a minha fala, que eu vou falar em nome do Instituto Justiça Fiscal, o Instituto Justiça Fiscal é uma associação civil, tem vários associados aqui, né, nessa plateia. É uma associação civil sem fins lucrativos que se dedica a estudar o sistema fiscal, se dedica a estudar o sistema fiscal a partir da premissa de que ele, sistema fiscal, é o elemento estruturante do Estado. É ele que define o modelo e a forma como o Estado é construído. Mas antes de iniciar a fala, eu gostaria de pedir licença à organização para falar um pouquinho como servidor público que sou há mais de 20 anos, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e fazer uma manifestação de repúdio à forma como os governos, tanto estaduais como o governo federal, têm tratado os servidores públicos. Nós estamos vivendo realmente um momento de extremo desrespeito, né? Um maltrato ao servidor público, que não é outra coisa senão um maltrato com o próprio Estado, um maltrato com a sociedade. Não há serviço público sem servidor público. E no momento que se desvaloriza, por exemplo, a área que eu trabalho, que é a administração tributária, sem dúvida alguma se presta uma grande homenagem ao sonegador, aos sonegadores, aos corruptos, aos corruptores, enfim. Bom, iniciamos então a nossa charla. A ideia que me traz aqui é falar um pouquinho sobre essa questão que está permeada no discurso da Maria Lúcia, está permeada também no discurso da doutora Denise, que são os mitos, né? Como se vendem ideias, como se criam ideias, se criam verdades a partir de chavões e que não se discutem e que se tornam verdades absolutas, né? Se descumpre de forma escancarada a Constituição Federal. Veja, a Constituição passou a ser uma carta de intenções, né? Quando deveria ser uma lei, é uma lei que deveria ser obrigatória, nem para calcular as contas da Previdência se usa o que consta na Constituição, e assim também não se usa a Constituição para quase nada, né? Só para reformá-la. E muitas coisas que se fala em termos de sistema fiscal, de arrecadação tributária, de gastos públicos, são coisas que são simplesmente mitos, porque não se sustentam em argumentos sólidos. São mitos. Só que são mitos que ganham força na sociedade. Mitos que vão ganhando força pela repetição. E eu acho que é importante, quando a gente vai discutir essas coisas, que a gente realmente comece a desconfiar que talvez o discurso esteja maculado por um mito, por um sofismo, um argumento falacioso, ou às vezes nem argumento existe. Um desses mitos, sem dúvida alguma, é o da carga tributária. Não se discute carga tributária, se é boa, se é ruim, se é suficiente, se é necessária ou não. Simplesmente se diz que é alta. E vamos acreditando que ela é alta. A carga tributária, e eu vou falar um pouquinho da carga tributária para depois entrar numa proposta do Instituto de Justiça Fiscal, que é uma tentativa de reforma pontual do sistema fiscal, do sistema tributário. Mas a carga tributária brasileira é muito alta, é a maior do mundo, ninguém aguenta mais impostos, o Estado é muito grande, o setor público é ineficiente. Todas essas são as verdades dioturnamente ditas pela mídia oficial, dioturnamente propagadas, né, pela televisão, pelos jornais, e que vão se tornando verdades, né? Estamos aqui vivendo uma situação onde
Político nenhum discute que a carga tributária, quem sabe, pudesse ser aumentada. Né? Ninguém discute isso. Ninguém fala que talvez a carga tributária não seja tão alta assim, ou talvez a carga tributária não seja suficiente para aquele Estado que queremos construir, e a gente abandona o projeto de construção de Estado simplesmente porque essa verdade não pode ser desfeita. Enfim, coisas que vão acontecendo no dia a dia que a gente não para para discutir, não para pensar. No fundo, o que está em jogo é o quanto de bens públicos nós queremos e o quanto de bens privados nós aceitamos. Esse é o Estado. Esse é o Estado. Né? Os bens públicos com acesso universal, os bens públicos que têm por motivação fundamental o direito. Não existe escola pública para conceder educação para ninguém, não existe saúde pública para dar saúde para as pessoas. Existem porque existe antes direitos. Porque as pessoas têm direito à educação. Porque as pessoas têm direito à saúde, as pessoas têm direito à seguridade, têm direito à previdência. É para isso que existem os bens públicos. É para isso que o Estado se organiza. É para isso que o Estado deveria existir. Deveria existir.